Fala sério. Você olha essa cara, parece que eu tô gripada? Ou não? Tô conseguindo disfarçar bem. Porque essa é a única razão de eu ter passado uma sombra brilhante pra ficar em casa. Eu olhar pra minha cara no espelho e falar, não, você tá bem, você tá ótimo. Continue. Que ótima maneira de começar um vídeo, não é mesmo? Hoje é dia 12 de janeiro. Amanhã começa a maratona literária de verão do GF, do Victor, né? Enfim, acho que todo mundo chama de GF. Do GF. E eu tô muito animada, porque começo de ano geralmente é a época que eu pego pra ler, porque, não sei, sabe, assim, a gente ainda tá começando, então eu acho que se der um gás no começo do ano, depois, quando a gente se afunda de trabalho e da vida, dá pra dar uma relaxada. Então eu quero muito pegar essa maratona, vão ser 2 semanas de maratona, eu quero muito pegar essa maratona pra desencalhar muita coisa. Se você não sabe o que é MLV, procura Maratona Literária de Verão do aquele GF no YouTube, lá vai ter um vídeo todo explicado, vou deixar um link aqui também. Essa é a segunda maratona que eu participo. Ano passado eu participei da de inverno, mas não foi muito lá essas coisas, porque, sei lá, eu tava lendo Conde de Monte Cristo também, então eu basicamente li Conde de Monte Cristo, mas agora separei livros um pouco mais curtos. Eu não sei se são livros tão legais, mas eles não são tão leves, assim, tão rápidos de ler. Então, isso daí me deixa com o pé atrás, mas eu estou confiante no meu potencial. Esse ano o Victor separou por famílias, então você pode escolher a família e cada família tem um desafio específico. Eu escolhi a família Andrômeda, porque, não sei, tava com preguiça de pensar e tinha alguns desafios nos outros que eu não queria, então, vai esse daqui mesmo. Então vou mostrar pra vocês quais livros eu quero ler de cada categoria. Eu já comecei a ler, eu já dei uma roubada, porque eu leio muito devagar, entendeu? Então eu quero cumprir. Se eu tiver que ler antes, eu vou ler antes, mas eu quero cumprir. O primeiro desafio é um livro que já está nos seus planos para ler, que é o que eu estou lendo no momento, 1984. Esse é o clube do livro que eu tenho com o Zeca, e eu já falei desse clube aqui no canal. Esse é o primeiro desse ano. A gente, no final do ano passado, a gente deu uma capengada, assim, no clube, mas a gente queria muito ler esse, principalmente porque ano passado a gente leu Admirável Mundo Novo e Laranja Mecânica, e esse aqui faz parte da trilogia, né, porque é meio que uma trilogia utópica dos anos 60, mesmo que seja cada um de um autor. Enfim, tô pensando até em fazer um vídeo sobre essa trilogia que eu acabar de ler esse daqui. E assim, por ser um clássico, eu tô amando ler, de verdade, eu tô adorando. Eu achei a construção de mundo dele na primeira parte muito melhor que as outras. Sensacional. Então eu tô realmente muito animada pra terminar esse livro e tô gostando muito da leitura. Tipo, me surpreendeu a narrativa. Eu já tinha lido George Orwell, mas como era Revolução dos Bichos, tipo, parece um conto de criança. Então esse daqui eu imaginei que fosse muito cabeçudo e tal. Não, maravilhoso. Amei. Já estou ansiosa para terminar. Era pra terminar essa semana, mas capaz que eu termine amanhã, na maratona de manhã, de 12 horas, né? Um livro de thriller e policial, eu peguei Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, que é do box que eu já tinha aqui, e a Agatha Christie é bem rápido de ler. Sempre tem, tipo, 200, 300 páginas, aqui ó, 200 páginas, então esse aqui eu espero que eu leia em um dia. Eu ainda tenho mais um da Agatha Christie desse box, mas que depois eu vou dar pro sebo, porque eles começaram a fazer essas edições lindas, maravilhosas em capa dura e depois pararam. Então como que eu vou ter uma coleção de Agatha Christie com metade de uma editora e metade de outra? E esse daqui eu acho que é um dos mais famosos da Agatha Christie. Então tô realmente muito ansiosa. Esse é rapidão. Olha, achei um marca-página. Esse é muito curto, vai ser muito rápido, que é exatamente pra gente ticar da lista, entendeu? Eu quero livros pra ler um dia, riscar e cumprir a maratona, que eu não vou ganhar uma medalha, mas eu quero. O próximo desafio é o primeiro livro publicado de um autor ou autora, e esse daqui estava na maioria da lista que eu vi, e eu não sabia que era o primeiro livro publicado dela, mas este ano lerei Arla Madeira. Se Deus quiser, esse daqui também é fininho, dizem que é pesadão, mas estou confiante de que em um dia de sprints eu vou conseguir ler. O próximo desafio é um livro de autoria não branca, e assim, é uma vergonha pra mim falar isso, sim.
mas eu tive que vasculhar a minha estante. Eu estava em dúvida entre este e Memórias Póstumas, mas como eu já acabei de ler Dom Casmurro, eu queria uma coisa leve, eu acho que esse aqui eu vou conseguir cumprir, que é o Dinastia Americana. Eu já comecei esse livro no ano passado, na real, mas eu parei no meio. Mas ele é aqui assim, livrinho pra ler em um dia também, em uma sentada, oh meu Deus, falta 5% de bateria. Então eu acho que ele vai ser perfeito pra maratona, porque ele é rapidinho, romancezinho, pra ser lido num dia. Um livro que foi nomeado para alguma premiação, e eu escolhi Hamlet, inclusive já tá aqui, ó, 12 horas de leitura, ele provavelmente vai durar um tempo. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro desde que eu comprei, por indicação do Bill Gates, e o Jeff também falou que foi um dos livros favoritos dele do ano passado, então eu estou animada. E um livro que, com o título que contém a primeira letra do seu nome, eu roubei, porque o Frankenstein tem um outro título que é Prometeu Moderno, de Priscila. Também tive muita dificuldade nesse, mas esse é um do clube do ano passado que eu não li. Então eu tô devendo esse livro pro Zeca. Ele tem 9 horas no audiobook. Eu acho que vai dar bom. A diferença de imagem é gritante, mas vocês vão me odiar se eu terminar essa parte no celular, na câmera frontal. Me perdoem, por favor. Vai ser rápido, eu juro. Esse daqui também tá na minha lista do clube, apesar de ele não estar em nenhum desafio específico, porque ele está na minha lista de 12 livros para 2023. Então eu quero, né, ler um por mês, e eu quero começar com esse, que é jornalismo literário. Ano passado eu também li o meu jornalismo literário em janeiro, que foi o Rainhas da Noite, que foi um dos melhores livros de todos. Chico Felice, serei sempre sua fã. E eu, assim, eu li a introdução desse livro, porque falam muito dele na faculdade, e eu fiquei completamente fascinada. Eu já comecei. Nem acabei 1984 e já comecei. Eu tô muito ansiosa pra ler, assim, de verdade, porque a narrativa do Capote é maravilhosa, te prende desde o começo. E não é que ele te prende, ele te envolve desde o começo, sabe? E eu já tô ansiosa pra ver o filme que tem, eu já vi no Prime, que é um filme sobre o Capote e sobre como ele vai escrever esse livro. Enfim, estou muito animada. Então, além de todos esses aqui que são dos desafios, além de todos os 6 livros do desafio, eu ainda vou colocar este. Mas é isso, completamente maluca. Estou ansiosa para a maratona começar. Espero que a Priscila do futuro tenha feito um bom trabalho. Até amanhã. Ô, gente, sabe o que eu percebi? Que aqui no site da maratona já dá pra começar a marcar hoje. Então, assim, não que eu tenha cumprido alguma das atividades diárias, não é mesmo? Mas eu acho que eu consigo fazer, ó, as atividades diárias. Faço uma postagem contendo a hashtag. Putz, eu tô sem Instagram. O que eu faço? Faço uma sessão de 1 hora de leitura no dia. Então eu acho que essa daqui eu já vou conseguir ticar. Acompanha a live. Hoje não tem live, então hoje eu acho que se eu ler 1 hora, que eu ainda não li nada, se eu ler 1 hora, que eu ainda não li nada hoje, eu consigo já ticar essa daqui. E, bom, vamos ver do YouTube, né? Eu estou gravando, então eu acho que conta. Vocês não acham que conta? Como diária? Sim! Eu também acho. É porque eu quero chegar no nível máximo? Pode ser. Enfim, agora eu vou pra academia e aí à noite eu vou ler 1 hora. Eu vou ler 1 hora, eu vou me comprometer a ler 1 hora hoje. E eu não li ontem. A gente foi jantar com meus pais e aí acabei voltando e tal, fui fazer minha unha e aí fiquei ali sobrevivendo com o nariz escorrendo e hoje acordo desse jeito. Eu tive até que pedir pro Victor, acordei o Victor 4h30 da manhã pra comprar remédio pra mim, porque não tinha, eu já não tava mais conseguindo dormir, eu estava simplesmente tipo assim, eu vivia, sabe aquele filme da Lindsay Lohan? É da Lindsay Lohan? Não é a Lindsay Lohan, mas eu não lembro o nome da atriz, que ela bota um OB no nariz. Eu queria ter um OB pra botar no nariz, porque o meu nariz tá escorrendo muito. Enfim, a live já começou. Eu estou uma sprint atrasada, inclusive estão na segunda sprint. E eu
pegar o meio da... o fio... como é que é? O fio da meada. O fio no meio da meada. Eu já não sei. Mas é isso. Vamos ler, né? Vamos ler, porque eu já vou sair à noite. Então, de 12 horas de split, você pode cortar metade aí que eu vou perder. Mas eu vou recuperar no resto da semana. Eu acho que eu vou começar com o... A luz vai ficar meio cagada agora, gente. Não sei porque eu só tive que botar essa mesa aqui por questão de tomada. Eu acho que eu vou começar com 1984 mesmo. Porque eu queria terminar ele, né? Hoje era o dia de eu terminar ele. Hoje era o dia de eu terminar ele. Então, vamos nele. Depois acho que eu vou intercalar também. Talvez eu leia um pouco dele, um pouco de outro. Não sei, veremos. Não que ele seja chato, ele não tá sendo chato. Mas eu acho que pra não ficar meio entediante, sabe? Não que ele seja entediante, mas também não quero começar 50 livros ao mesmo tempo. Então, também não sei o que eu vou fazer. Assim, vou parar de falar. Que eu já parece que eu estou bêbada de gripe, de alergia, de congestão nasal. Mas é isso. Vamos ao primeiro sprint. Eu poderia imaginar tudo desse livro, menos que teria uma cena de sexo dirty. Completamente ciente da minha feiura neste momento. Eu fiz um sprint de 30 minutos, né? Eu vou até colocar vocês aqui porque eu preciso falar, eu preciso hablar. É engraçado quando a gente vai ler os clássicos que a gente tem uma percepção sobre. Então, tipo, é sempre o Big Brother, né? Um grande irmão e tal, você sendo observado. Mas qual é a história por trás disso? É realmente, tipo, tem o livro que a gente ouve e tem o livro que a gente lê, né? Então, tipo, esse aqui é um clássico, esse clássico, todo mundo tem que ler, porque fala disso, disso, isso aqui. Mas, gente, eu acabei de ler uma cena de um sexo. Não chega a ser 50 tons de cinza, mas assim... não é nada... não é explícito, tá? Mas eu fiquei... sabe? Por causa da sociedade que eles têm, né, e tal. Então, lembrando de que, assim, pelo teor político do livro, dá pra você entender que realmente, aqui ele diz que era um ato político. Mas ele diz, quanto mais homens você tiver tido, mais eu amo você. Você entende isso? Sim, com certeza. Detesto a pureza, a bondade. Não quero mais que nenhuma virtude exista em lugar nenhum. Quero que todo mundo seja devasso até a alma. Gosta de fazer isso? Não digo simplesmente comigo para dizer a coisa em si. Adoro. Isso estava acima de tudo que ele queria ouvir. Não simplesmente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o mero desejo não diferenciado. Era esse o poder que Deus não delaria parte dele. Então, tipo assim, foi um dirty talk isso aqui, tá? Assim, não esperava, tá? Se eu tivesse lido 50 tons de cinza, eu esperaria. Mas não esperava. Então, mas... voltamos. Então, depois eu conto mais. Nossa, eu tô tão ó que eu não tô nem com vontade de gravar. Agora são quase 11h30. Tá acabando a última sprint. Pra falar a verdade, acho que o Jeff fez 8 sprints hoje e eu fiz metade delas. Tipo, parei pra comer, é aquela coisa, né? Tipo, em uma sprint eu fui no mercado, na outra parei pra comer, na outra eu tava vendo Rebelde, então assim, só fiz metade. Mas eu li bastante. Eu não sei... Deixa eu ver aqui, que eu anotei ali. Eu comecei a ler... Deixa eu ver, eu li no capítulo 2, então eu tava na página 132. Agora estou na página 198, tudo bem. 56. 56?
66. 66 páginas. Muito menos do que eu gostaria. Mas eu li 4 sprints. Então é isso, eu li muito devagar. Agora vamos fazer a parte mais legal, que é atualizar o site do Maratonai. Então vamos lá. Atualizar leitura. Eu estou na página 198. 56%. Ou seja, amanhã eu preciso ler o resto, né? Aí vamos para desafios. Não tenho nenhum desses aqui para completar, mas hoje eu fiz uma sessão de 1 hora de leitura e eu acompanhei a live na Twitch. Então eu já tenho 100. Falta 1.900. Primeiro dia, check. Nossa, esse capítulo 9 da parte 2, esse livro é dividido em 3 partes. E geralmente, quando é um livro de distopia, utopia e tal, ele passa muito tempo nos primeiros capítulos fazendo aquela construção de mundo, né? Geralmente fantasia também faz isso. O que nesse daqui foi muito legal, muito diferente dos outros. Mas tem na parte 2, o último capítulo da parte 2, ele é um saco. Ele é interminável. Eu li por 1 hora e eu estou na metade do capítulo. Eu li tipo 20 páginas. E eu tô com muito sono, porque ele é muito político. Aí ele é tipo política pura, sabe? Aí eu tô assim, ó. Depois dessa sprint de meio capítulo, eu fiquei com tanto sono, que eu simplesmente dormi. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 15. Hoje a meta é terminar. Eu tenho que terminar esse capítulo, porque daí eu termino a parte 2. Então ele tem mais 20 e poucas páginas. E aí a parte 3 tem menos de 100 páginas. Eu acho que dá pra fazer em umas 3 sprints. Então eu acho que em 4... Vamos colocar 5 sprints? 5 sprints eu termino ele hoje. Atualização. Estou no segundo sprint do dia, já terminei o capítulo 9, já estou no capítulo 2. Capítulo 2 da terceira parte, então faltam 80 páginas. Se Deus quiser, eu acabo hoje. Esse capítulo 9, ele é muito chato, porque ele é muito político. Ele é literalmente o puro suco da política. Mas ele é o coração do livro. Assim, eu acho que é exatamente por isso que ele tá no meio. Ele é o suco, ele é a teoria completa desse mundo que foi criado. E é bizarro, é assustador o quanto é atual. Eu acho que livros assim, clássicos, né, e tão políticos, eu tenho muita dificuldade com política. Então, esse tipo de livro, ele não é um livro que você vai ler uma vez só, porque às vezes você se cansa daquilo e aí talvez eu pelo menos eu me perco em algumas coisas. Então com certeza é um livro que no futuro eu vou reler, mas assim, eu entendi o porquê esse livro é muito importante. Assim, sabe quando você fica assim, nossa, mas por que todo mundo fala dele? Aí você lê e fala, ah, tá, entendi. Entendi porque todo mundo precisa ler esse livro. Entendi porque todo brasileiro precisa ler esse livro. Porque toda, sei lá, talvez uma pessoa na Finlândia não vai precisar. Mas todo brasileiro precisa ler esse livro. Principalmente em épocas de eleição. Mas esse livro é um começo do despertar político, assim, eu acho. Não sei. Assim, é que eu não li Jogos Vorazes, mas eu imagino que... por que eu tô comparando Jogos Vorazes com 1984? Mas eu acho que esse livro tem muito esse aspecto que a gente classifica como um clássico. Como tipo, nossa, ele é muito cabeçudo e tal. Se você tirar o peso do clássico do livro, ele tem todos os... Porque parece que como ele é um livro... como tem todo... Como colocam ele nesse pedestal gigantesco, que ele é muito fora da casinha, mas ele não é. Ele é muito real. E assim, realmente esse capítulo 9 distou um pouco.
Mas enfim, eu estou muito curiosa para saber o final. Esse livro me surpreendeu muito, eu acho que eu já falei isso. E eu realmente acho que, assim, um dos melhores. Não por uma questão, toda a questão dele ser um clássico, mas porque ele é um livro, não diria que ele é fácil de ler, porque aquela parte da política realmente é muito chata, mas ele é um livro bom de ler. Ele tem... A narrativa dele é fluida, não é como aqueles outros, assim, ele não é cansativo nessa questão. Eu acho que a construção de mundo e de personagens e de tudo é muito bem feita. Eu já tinha lido o Revolução dos Bichos, do George Orwell, e assim, eu agora vou precisar ler tudo dele, porque ele é muito genial, realmente. Mas eu estou realmente muito curiosa pro que vai acontecer para esse final. Eu imagino mais ou menos como seja o final, pelo que acabou de acontecer aqui, nessas 20, quase 30 páginas que eu li agora, mas... Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 16, terceiro dia da maratona, de live da maratona, né? Porque teoricamente seria o quarto dia. E ontem eu li, eu até anotei quanto eu li, né? Ontem eu li 4 horas e meia e eu li 128 páginas e acabei 1984. Eu fiquei muito pensando sobre o que eu ia falar sobre esse livro, porque existe toda uma aura do clássico em cima dele. Então qualquer coisa que você diga talvez pode ser meio estúpido, sabe? Mas eu vou falar uma coisa que, assim, eu vou dizer o que eu gostaria de saber antes de ter lido esse livro. Que é, ele é um clássico, sim, por uma razão. Ele é... eu acho que eu já falei isso aqui, mas as partes políticas do livro são assustadoramente reais e atuais. É bizarro o quanto esse livro é bizarro, é assustador, é tipo uns Simpsons, entendeu? Mas enfim, não tem como eu não ler esse livro comparando ele com os outros dois da trilogia. Mas, assim, não é que eles são uma trilogia, mas eles são os 3 livros que foram mais ou menos escritos na mesma época e que eles têm essa pegada utópica. Então, a galera meio que correlaciona eles, que é o 1984, o Admirável Mundo Novo e o Laranja Mecânica. Eles são mais ou menos uma trilogia, então quando eu estiver falando de trilogia eu vou me referir a eles. Em relação à construção de mundo, ele é muito melhor dos 3. Porque... o Admirável Mundo Novo, por exemplo, ele faz as primeiras 100 páginas são construção de mundo. E é um negócio muito chato. E esse aqui não, ele foi construindo o mundo ao mesmo tempo que ele foi narrando a história. Então, ele é muito fluido de ler. Por ser um clássico, tipo, os outros dois não. Os outros dois foram chatos. Pelo menos pra mim. Foi muito chato. E esse aqui não, esse aqui foi, tipo... foi muito legal de ler. Eu tava surpresa com o quanto eu tava animada pra ler esse livro. E aí no meio tem um romance. Eu fiquei... quê? E aí tem tipo assim, eu esperava que ele fosse chato. Ele não é chato. Ele é político. Não esqueça disso quando você for ler o livro. Ele é político. Ele tem muita pegada política. Vai ter um capítulo inteiro sobre... esse capítulo em si é muito chato. É o capítulo 9 que eu já falei. Ele é muito chato. Mas a história em si é muito boa. Então... eu acho que quando eu vou analisar um clássico, eu geralmente separo em algumas coisas. Então... por exemplo, Admirável Mundo Novo, ele foi muito chato de ler, mas a ideia por trás do livro é muito boa. Então ele é um livro necessário de ler. Ele não é um livro ruim, porque a leitura dele é ruim. Não é ruim, mas é chata. Laranja Mecânica é chato de ler, e ele foi feito pra ser chato, aquela coisa assim. Mas esse, ele é uma ideia muito boa. É aquilo tipo assim, todo mundo precisa ler esse livro. Odeio falar isso, eu sempre pensei, nossa, não existe um livro que todo mundo precisa ler. Existe. E é 1984. Se você é brasileiro em 2024, você precisa ler esse livro. Se você passou a vida toda sem ler esse livro, leia esse livro.
assim, eu acho que é uma história que mais ou menos todo mundo sabe, mas eu não sabia. Então ele vai contar sobre esse mundo em que todo mundo é vigiado e tem esse cara que ele, mais ou menos, ele não gosta muito do governo, mas ele precisa esconder que gosta. E aí ele tá tentando buscar aliados aí pra não ficar sozinho, ele tá tentando meio que sobreviver nesse mundo também, porque ele não pode demonstrar. E aí no meio disso ele encontra uma menina, e aí ele descobre o amor, e aí ele descobre... ele tenta buscar muito o passado pra tentar ver um mundo que fosse diferente dele. Enfim, é uma distopia muito boa. Eu não sou uma pessoa muito de distopias, mas é uma distopia muito boa, uma distopia muito real, é uma distopia muito realista, é uma distopia muito bem escrita, tipo... Enfim, acho que eu já estou me repetindo. Pra mim foi uma leitura muito surpreendente. Eu esperava que fosse um livro chato de ler, muito político, muito tipo aquela coisa assim, sabe? Tipo, muito certinho, muito com palavras muito difíceis, um negócio. E não foi. Pra mim foi muito rápido de ler. Foi um livro muito fluido de leitura. Ele tem a parte política, mas não é chato. Se você realmente se propor a ler e entender aquilo que acontece, é claro que, tipo assim, no final, tem umas 15 páginas aqui de dicionário que foi um porre. Mas já tinha acabado, então eu já tinha considerado que eu já tinha acabado o livro, eu só lia, tipo assim, bem por cima. Mas o livro em si, pra mim, foi uma leitura muito surpreendente e eu adorei. E esse é o primeiro livro do clube, que é com o Zeca. E o segundo livro do clube já tá ali atrás, mas eu estou tentando escondê-lo pra ler só em fevereiro. E agora eu preciso escolher na minha pilha qual vai ser a próxima leitura dessa semana e da maratona. Por quê? O que eu tava pensando ontem? Eu pensei o seguinte, eu tenho mais 5 livros. Eu queria bater a minha meta e sortear um dos que eu embrulhei no ano passado. Aqui, ó, tá vendo aqui? Esses são os livros embrulhados. Eu queria fazer isso. Então vamos ver. Como que eu tô pensando? Tô pensando o seguinte, eu tenho 5 livros. 2 deles têm 200 páginas, que são esses 2. Certo? E 2 deles têm 400 e algumas páginas, que são esses 2. Pelo que eu vi no audiobook, Frankenstein tem 9 horas e Hamlet tem 12 horas. Então se você ler 3 horas por dia, que são mais ou menos as sprints da maratona, esse aqui dá pra ler em 4 dias e esse aqui dá pra ler em 3 dias. Então, provavelmente, um essa semana e um semana que vem. Aí, este aqui, que é o Dinastia Americana, eu acho que ele vai ser bem fluido e tal, talvez eu consiga ler ele no final de semana. E aí, esse aqui, eu acho que dá pra ler eles em um dia. Então, eu tô pensando o quê? Se eu for ler esse aqui no final de semana, eu tenho um de 200 páginas e um de 400. Aí, eu tenho que escolher qual desse aqui eu vou ler essa semana e qual desse aqui eu vou ler essa semana. Provavelmente eu vou ler Agatha Christie primeiro, porque eu preciso confessar que eu tô um pouco de medo de ler tudo aí. E aí, eu não sei qual desses 2 eu pego pra ler essa semana. Se Hamlet ou se Frankenstein. Provavelmente, a hora que começar a live do clube, eu vou jogar lá e aí o que a galera decidir eu leio. Porque assim, eu leria qualquer um dos 2. Agora, tá bem? Então faz pra mim. Eu acho que o Jeff vai escolher Hamlet, porque ele é obcecado por Hamlet. Acho que foi o melhor livro que ele leu no ano passado. E aí, essa semana também vou ler esse. É porque assim, eu chamei a Larissa, que é uma amiga minha, pra ela fazer a maratona também. E aí ela tá terminando, ela vai terminar um hoje. Mas eu preciso começar um hoje, então não dá pra ser esse, porque ela colocou esse aqui na maratona dela também. E aí a gente vai ler juntas pra ficar meio que aquela coisa de... É muito bom ler mistério com outras pessoas, né? Porque você fica tipo, quem foi? Não, eu acho que foi fulano por causa disso. Ah, eu não peguei essa pista, isso aqui. Isso é muito legal. Eu amo. Será que existe um clube de leitura só de livro de mistério? Se não tem, eu vou fundar um que eu acho sensacional. Agora eu vou fazer um café, que a live já vai começar, faltam 2 minutos pra live de hoje começar. E eu estou animada. É muito bom começar o ano lendo, tipo, muito. Parece que você já tira, tipo, da minha lista, da minha meta de leitura do ano. Já tirar algum já dá um alívio, assim, parece que eu realmente vou conseguir. Nossa, eu tô podre. As opções do Jeff: Hamlet, óbvio, ou Hamlet, né? Que dor.
Não faço ideia do que se trata Hamlet, mas comprei o que o Zé me mandou, exatamente. E é isso, gostando de ver. Ali tudo. Então é Hamlet, né? Hamlet é tudo. Foi o autor mais lido do ano passado, acho que eu li 13 livros do Brandon Sanderson. 12 horas. 2023. Bom dia, vlog. Agora são 3h30 da tarde e eu ainda não li nada. Porém, estou maquiada aqui pra gravar. Eu vou gravar, vou deixar as leituras pra noite. Mas vou finalmente gravar o vídeo de 12 livros pra 2023. Ontem eu li... então vamos de atualização, né? Ontem eu li até a página 114 de Hamnet. E eu não sei se é porque eu tava com uma expectativa muito alta, mas... ou se porque... não sei se eu tô numa outra vibe de livro, mas hoje eu acordei e falei, tem que ler Hamlet, sabe assim? Ele tem uma narrativa bem floreadinha, então eu tô meio tipo... não sei se eu tô afim agora. Mas a história é legal. Tá legal até agora. Mas veremos. E aí hoje eu vou intercalar com Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro aqui é dividido em 3 partes, então eu vou ler uma parte por dia. Ele tem menos de 200 páginas, então vai dar certinho. Aí vamos ver se flui um pouco mais. Então a meta de hoje é ler a primeira parte do Assassinato no Expresso do Oriente e ler Hamlet até a página... deixa eu ver o que eu anotei. 212. Eu separei. Rapaz, eu já tô cansada de ler já. Já tô lendo assim alguns dias seguidos. Tá babado. Babado. Se eu não voltar com updates hoje, eu volto amanhã. Mas a meta vai ser cumprida. Eu tô certinha, viu? Ontem eu tava assim, não quero mais ler. Porque o capítulo de ontem era... faltava um capítulo só pra bater a meta e era tipo 38 páginas. Eu tava tipo, não. Mas, firme e forte na maratona. Agora são 8h15. Eu comecei a primeira sprint agora. Ai, só que eu tô tão cansada hoje, tão cansada que tá complicadíssimo. Eu li 2 capítulos aqui. Tá na página aqui, 20, 23. E eu tenho que ler hoje até a página 62. Ou seja, eu tenho que ler 91 páginas desse. Mas hoje eu ainda tenho que ler 91 páginas desse e mais 40 páginas desse. E eu estou morrendo de sono. O que eu faço? Eu tiro um cochilo. Não sei. Essa maratona está acabando comigo. Eu literalmente estou cansada como se eu estivesse numa maratona mesmo. E hoje ainda é quarta-feira, então ainda tem leitura de quinta, de sexta, não, hoje é dia 17, ainda tem mais 10 dias de maratona. E eu estou acabada. Só uma tela branca. Já são 1h30, tá? Por isso que eu já tô completamente confusa. Ainda não terminei minhas leituras, ainda não terminei as coisas que eu tinha que fazer hoje. Mas já li a primeira parte. Não tenho nada a dizer, até porque o crime acabou de acontecer. Mas eu não sei se é uma coisa minha, jornalisticamente falando, que eu gosto de pesquisar. Então, a hora que ela deu o nome do tipo assim, eu já sabia que era o Assassinato no Expresso do Oriente, porque... mas eu não sabia que o trem se chamava Expresso do Oriente. E aí eu fui pesquisar, porque tem um outro trem que fala aqui no começo, mas eu fui pesquisar e aparentemente esse trem realmente existe. E ele está voltando a ser... tipo assim, ele parece que tinha parado e agora eles estão reformando ele, restaurando ele pra voltar a funcionar. Eu preciso. Mentira.
Eu não sei se eu tenho um pavor, assim, mas assim, eu ia amar, porque ele é um trem meio diferente. Acho que ele vai de Paris a Istambul. Não. Eu vou parar de falar besteira e vou abrir a página, né? É isso mesmo, de Paris a Istambul. Ele ia de Paris a Istambul, eu não sei o que ele vai fazer agora. Mas tô muito curiosa. Pelo menos todas as notícias que eu vi é de que ele iria voltar a funcionar até as Olimpíadas de Paris. Que, se eu não tô enganada, são em algum momento no futuro, né? Olimpíadas de Paris. É esse ano. Então ele deveria voltar a funcionar esse ano. Enfim, veremos. Eu vou pesquisar porque eu vou ficar maluca, eu vou ficar vendo 50 mil imagens. Aí eu li um sprint deste aqui. Ainda faltam... Ainda faltam umas belas 60 páginas. E eu já tô tipo, nossa, não aguento mais. Eu acho que é o livro certo na hora errada. Porque eu acho que em outra ocasião eu iria amar ele. E assim, a gente ainda tá na primeira semana de maratona. E eu estou sentindo que a ressaca vai vir, mas ela vai vir com os dois pés no peito. Isso que eu tô no terceiro livro. Segundo e terceiro, né? Eu só li um livro na maratona até agora e eu tô sentindo a ressaca vindo. Estou sentindo. Então talvez, pode ser que no final de semana eu abra mão da minha leitura. Vamos ver. Preciso confessar que eu pensei, né? Falei assim, nossa, cara, tô sentindo que a ressaca literária vai chegar, então o que eu posso fazer? Aí pensei, pô, não vou, se eu não ler no final de semana, tudo bem, vai ser menos um livro, mas aí pelo menos semana que vem eu consigo voltar. E aí eu fui pensar, pô, semana que vem é Frankenstein e Tudo é Rio. E Frankenstein, eu sei que ele não é um livro leve, porque eu já comecei ele alguma hora, então eu sei que ele não é um livro, tipo, fluido, que ele não vai ser. Ele vai ser um livro pesadão. E aí, ele tá no desafio de um livro com a primeira letra do seu nome, no caso, P. Aí eu falei assim, não, e se eu arranjar, se eu substituir ele? E aí eu fiquei caçando na minha estante, não tem. Cara, simplesmente não tem. Eu estou pensando em trocar e colocar o Assassinato no Expresso, ó, tá vendo? P, Expresso, do Oriente. Colocar ele pra esse desafio do livro com uma letra do seu nome. Eu já tô completamente lesada, não sei do que eu tô falando. E aí eu colocar o A Sangue Frio, que eu estou lendo a parte, porque eu comecei a ler antes da maratona e parei durante a maratona. Colocar o A Sangue Frio no de thriller, policial e coisa assim, tipo, ele tem essa vibe true crime. Essa vibe crime. Ele é um true crime, mas ele tem essa vibe crime. Que eu acho que se encaixa nessa categoria. E se não se encaixar também, a gente faz encaixar. Entendeu? Então, eu estou considerando fazer isso. Tudo bem que A Sangue Frio tem 400 e poucas páginas, mas eu já comecei a ler, ele é uma delicinha, ele é maravilhoso, estou muito empolgada para ler ele. Então, estou pensando seriamente, não sei o que farei. Então, assim, para não falar que não tem livros com a letra P, tem um Por Que Escrevo, do George Orwell, também, de 100 e poucas páginas, mas eu vi a letrinha dele, é muito assim, eu vi a diagramação, falei, E tem Um Corpo na Biblioteca, que é outro Agatha Christie. Eu não sei se eu tô, assim, se eu dou tanta moral pra Agatha Christie, assim, porque também, né? E aí é isso, depois disso não tem mais nenhum mesmo. Fiquei surpresa que não tem nenhum. Juro pra você, eu cacei muito. Tem assim, tem um Gente Pobre do Dostoiévski, que eu também tô achando que não vale a pena trocar. Tem um... Deixa eu ver, meus livros em inglês não tem. E aí eu tenho muitos livros embrulhados, então eu não faço a menor ideia. Mas assim, dos que estão fora, só livro de não ficção. E aí não vale a pena. Eu considerei roubar, considerei reler, fazer uma releitura. E não achei nenhum legal. Falei, não, se eu reler vermelho, branco, sangue azul. Mas não tem porquê, porque não tem nenhum P em vermelho ou branco e sangue azul, sabe? Nem em inglês. Red, white and royal blue. Enfim.
Imagino que as pessoas que são Ana, Maria, assim, não seja tão difícil. Ana, Maria, Júlia, acho que deve ser difícil. Pô, tem vários com Y aqui. A pessoa que começar com V pode ler todos os Júlio Verne, que é o que eu tô olhando aqui, assim. Mas assim, Anastácias, Amalda, sei lá, tudo que começa com A, elas se deram bem nesse desafio, que é eu. Nada. Então agora eu vou tomar um banho, pra ver se eu fico um pouco mais acordada e bater minha meta até a página 205 hoje. Não, eu taquei um flash na minha cara e eu não tô conseguindo olhar pra câmera por causa do flash. Hoje é sexta-feira e o meu sextou vai ser isso aqui. Eu não li nada hoje. E a minha meta é acabar esses 2 livros hoje. E tem muita coisa. Este aqui eu estou em 30%, que eu não li ontem. E o Hamnet eu estou em, deixa eu ver, 60%. Então assim, tem bastante coisa pra ler. Eu tô muito animada. Aquela quarta-feira que eu tava meio tipo cansada, não sabia se era no final de semana. Não, eu vou ler no final de semana. A melhor coisa que eu fiz foi ter descansado e tal, porque agora eu estou animada. Eu quero terminar esses livros, quero começar o livro amanhã. E eu quero muito cumprir essa maratona, tipo, todos os desafios. O que para algumas pessoas pode parecer fácil, mas pra mim tá sendo realmente um desafio. Tipo, eu não tô acostumada a ler tanto todos os dias. Eu leio, mas não é tanto assim, entendeu? Então, Hamnet, que eu tava achando meio, né, eu tô amando. Eu tava na academia pensando, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Porque assim, vamos lá. Vou atualizar vocês, que acho que eu não falei, né, dos livros até agora. Então vamos lá, 2 coisas, eu tenho várias coisas pra falar sobre esse livro. A narrativa dela, no começo eu falei, tá muito floreada e tal, só que é realmente porque eu tava cansada, porque assim, parece que você está lendo um filme, de tão maravilhoso. Eu fico, sério, várias cenas assim, eu lia e eu conseguia imaginar cinematograficamente esta cena. De tão perfeita que é a escrita dela. Então eu estou realmente apaixonada. Eu já passei da metade e eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Porque assim, vamos lá, 2 coisas que a gente sabe logo no começo, então não é spoiler. Pra começar, aqui fala que é um romance de luto, a peste e uma das maiores pestes de todos os tempos. Então a gente já sabe que luto é porque alguém vai morrer. A peste também a gente sabe que alguém vai morrer. Ok, temos essa premissa do livro. Então a gente já sabe que Hamlet e Hamlet têm a relação. Ela nunca dá o nome do Shakespeare aqui, mas a gente sabe que é ele. E uma das coisas que eu achei engraçada, eu não entendi, porque assim, o nome dos filhos, tudo é muito igual. Eu fui dar um Google assim, que eu sou maluca. Então eu comecei a pesquisar algumas coisas e realmente, tipo, o nome dos filhos está exatamente igual o que era. Ela só trocou, o nome da cidade é a mesma e tal, eu não pesquisei o nome dos pais e dos irmãos, porque eu acho que são os mesmos. Agora, ela só trocou o nome da mulher dele, que era Anne Hathaway, e aqui ela colocou Agnes alguma coisa. Então eu não entendi por que ela fez essa troca, mas eu acho que por causa de direitos no nome. Eu acho. Teoria completamente aleatória da minha cabeça. E aí, enfim, logo no começo do livro, a gente sabe que, ela fala bem aqui, não é spoiler. Vou até, para o eu. E aí, nota histórica. Na década de 1580, um casal que morava na Henley Street tinha 3 filhos, Susana e os gêmeos, Hamnet e Judith. O menino Hamnet morreu em 1596, aos 11 anos. Cerca de 4 anos depois, seu pai escreveu uma peça chamada Hamlet. Então assim, a gente não começa o livro, a gente já começa o livro sabendo que o Hamlet vai morrer aos 11 anos. Só que no começo do livro, quem tá com a peste é a irmã dele.
Então, eu estou na dúvida se os dois morrem ou se só ele morre. E aí, acontece uma coisa, tipo, aconteceu um negócio, é onde eu realmente parei, que eu preciso agora, tipo, estou mais curiosa pra saber o que acontece aqui do que quem matou aqui, entendeu? Então eu tô muito curiosa pra saber realmente o que acontece, porque ela vai intercalando entre a história, a narrativa é muito boa, e ela vai, eu já falei isso, ela vai intercalando. Então um capítulo é no passado, que é quando o Shakespeare conhece a Agnes, e um capítulo no futuro, eles tentam lidar com essa doença, né? Eles, assim, a mãe, os filhos, a família lá, porque o Shakespeare está em Londres escrevendo peças e coisas assim. Então, eu estou bem nessa página. Eu estou na página... Vou começar um capítulo aqui, não tem números capítulos, então vou começar um capítulo aqui na página 233 e o livro tem um total de 380 páginas. Então, faltam... Só um minuto que eu vou fazer essa conta de cabeça. Nossa, meu pai ia morrer de desgosto se eu fazer umas contas assim no calculador. Faltam 150 páginas, mais ou menos, 147, para ser mais preciso, faltam 150 páginas. Eu vou primeiro terminar esse livro, aí depois eu vou editar um vídeo. E aí depois eu vou pegar esse livro. Eu não vou intercalar, eu vou terminar um e depois terminar outro, porque amanhã eu já quero começar outro. Mas tudo bem, se eu acabar esse aqui amanhã, não tem problema. E aí tem um negócio que eu até anotei pra falar, que eu comecei a pesquisar, assim, porque não se sabe muito da história do Shakespeare, né? Isso daí era uma coisa que eu já tinha visto, eu acho que num vídeo da Tatiana Filtré, falando sobre as peças de Shakespeare e tal, que é uma coisa que eu quero muito ler. Acho que não vou conseguir ler esse ano, mas pro ano que vem eu quero começar a ler todas as peças do Shakespeare. E a biografia dele realmente é um mistério, tipo, as pessoas não sabem como ele se parecia, porque eu descobri isso nessa pesquisa que eu fiz, porque vocês sabem que eu começo a ler um livro e aí eu começo a pensar coisas e aí eu começo a dar um Google nas coisas, por isso que eu demoro pra ler. Então comecei a dar um Google nas coisas do Shakespeare e tal, e na cidade de Stratford, inclusive preciso fazer isso antes de eu morrer, que é ir em Stratford. Lá tem... Eu comecei a pesquisar coisas turísticas pra fazer em Stratford, que é uma cidade pequena de Londres, onde o Shakespeare nasceu. Tem a casa onde ele nasceu, tem a casa onde eles moraram, com um quintal bonitinho, tem uma estátua deles, várias coisas. Eu preciso muito ir. E aí, o que eu tava precisando? De que aquela pintura, aquela imagem que a gente tem do Shakespeare na cabeça, vou fazer essa pra vocês, tá? A imagem que a gente tem do Shakespeare na cabeça, quando a gente dá um Google William Shakespeare, aparece uma imagem parecida com esta pintura. Essa pintura, ela foi feita 200 anos depois da morte do Shakespeare. Então, entendeu? Pelo amor de Deus, a gente não sabe. A única coisa que a gente tem parecida, semelhança com o que talvez foi Shakespeare, é uma estátua que tá no túmulo dele e que ele mesmo mandou construir. Então, é o que mais se assemelha e é, assim, muito antirromântica. Porque você olha a pintura e aí você olha a estátua de verdade, você quer acreditar na pintura. Mas eu cheguei nesse assunto porque eu dei um Google na seguinte frase. Eu não tô mentindo que eu dei esse Google. Esse Google está aqui. William Shakespeare tinha brinco. E ele tinha. Porque aqui ela fala que ela tava, tipo, passeando a mão pela orelha pelo brinco dele. E aí eu fui reparar, eu fui, tipo, dar um Google em William Shakespeare pra ver aquela pintura, pra ver que tinha um brinco na orelha do Shakespeare. E aí eu fiquei, caraca, Shakespeare era tão descolado, ele tinha um brinco. Meu Deus, que conteúdo inútil. Mas enfim, não sei se vai mudar a sua vida, mas o Shakespeare usava brinco. É isso. 150 páginas, eu vou pro meu primeiro sprint agora. Já eu vou jantar e depois eu volto pra falar. Eu estou sentindo que eu vou chorar nesse final. Eu tô sentindo que eu vou chorar nesse final. Eu sei que eu falei que eu ia ler no final de semana, mas eu não li. E não foi por falta de vontade, foi porque não deu tempo. Juro pra vocês que não deu tempo. Mas enfim, eu preciso contar o saldo
Até agora a gente tá entrando na segunda semana de maratona. O Jeff já está fazendo live, inclusive, mas eu vou pegar as lives da agora à tarde pra trabalhar e aí eu vou ler à noite. Ai, deixa eu sentar. Eu estou temática azul. Tá tudo azul. Tudo azul. Mas é porque essa semana tem a leitura de Tudo é Rio, que inclusive nem tirei do plástico ainda. Vou fazer isso agora. Por que esses plásticos são tão duros? Fala pra mim. Ai, Carla Madeira, estou ansiosa. Mas enfim, vamos lá. Semana passada era pra ter terminado 2 livros, né? Mas eu só terminei Hamlet. Gente, eu estou suando, então vocês me perdoem, tá? Tá tudo cagado. Meu cabelo tá cagado, minha cara tá cagada, tá tudo cagado, porque tá muito calor. Mas enfim, eu terminei Hamlet. E assim, ele me lembrou, do meio pro final, assim, me lembrou muito Isabel Allende. E eu não sei porque eu não tinha pegado essa... Não é uma referência, né? Mas eu não tinha pegado essa conexão antes porque eu acho que eu tava numa outra vibe. Mas esse realismo mágico, pra mim, a base do realismo mágico, tudo que eu vou comparar de ler realismo mágico vai ser Isabel Allende. Mas eu fiquei muito curiosa pra ler Hamlet, né? Que é a peça de Shakespeare. Então eu vou colocar como meu audiobook. Eu vou tentar ouvir essa semana. Eu vi pela audiobook, são 4 horas a peça. Então eu vou ouvir essa semana porque eu preciso saber quais são as conexões entre essas duas histórias. Aliás, eu não falei, né? Mas Anne e Agnes, depois eu fui descobrir, aparentemente o nome dela era Anne Hathaway, mas ela está no testamento do pai dela como Agnes. Então foi por isso que ela colocou esse nome, ela escolheu colocar Agnes. E ela fala isso tipo nas notas da autora do final. Eu fiquei com uma expectativa um pouco maior porque foi a melhor leitura do GF no ano passado. Fiquei. Mas foi um livro que eu gostei de ler. Não sei se foi a melhor leitura do mundo, mas foi uma leitura muito gostosa de ler, uma história, sabe assim, sei lá. É um livro 5 estrelas? É. Mas é o melhor livro da minha vida? Não. Mas, vocês lembram que eu falei que eu fui pesquisar sobre o negócio do brinco do Shakespeare? E aí eu acabei descobrindo um artigo da Veja, inclusive, que é esse caderno aqui. Uma matéria da Veja falando sobre essa autora que descobriu a imagem verdadeira de Shakespeare e tudo mais. E aí, nessa parte, eu tinha lido a matéria inteira, mas foi uma coisa que passou batido. Só que aí, teve uma cena bem aqui que eu lembrei dessa matéria. Então, na matéria, ele diz assim que essa outra autora, não a Meg, tá? Não a Meg O'Farrell, a outra autora aqui, que ela escreveu um livro sobre alguma coisa de Shakespeare, que agora eu não vou lembrar o que, a matéria tá aberta, mas também não vou pesquisar, eu posso deixar o link dela aqui pra quem quiser ler. Ela foi investigar Shakespeare e aí ela foi investigar, assim, como eu falei, não se tem muita informação sobre Shakespeare, então eles pegam muita coisa de documentos, né, tipo documentos oficiais. E no testamento do Shakespeare para a Anne, Agnes, sei lá qual é o nome dela, ele coloca que a cama do casal é pra ela, porque aí ele fala na matéria, tipo, não faz muito sentido, mas antigamente, no testamento, a esposa era dona de, tinha direito a 1/3 da herança, não sei porquê. Não sei com quem ficavam os outros 2/3, mas ela tinha direito a 1/3 da herança. E era comum nos testamentos o marido deixar especificado quais os móveis eram de cada pessoa e ele designava os móveis para a esposa. Então, essa coisa. E aí, assim, a cama era um artigo muito de luxo. Então, a cama, e era muito caro. Então, a melhor cama da casa ia sempre pro cômodo das visitas. E a segunda melhor cama ficava com a esposa. E aí, porque não só porque era a cama que eles dormiam, como era sempre a cama que ela paria. Paria tipo de parir, o ato de parir, botar crianças no mundo. E aí, aqui tem uma parte no livro que ele tá, enfim, tipo, ele já tá em Londres muito bem sucedido e ele vai mandando dinheiro, eles compram uma casa nova. Não é spoiler, tá? Não tem spoiler nesse livro, pelo amor de Deus.
ele compra uma cama nova e ele manda, ele fala assim, não vai ser pra visita, vai ser pra ela, porque é ela e tal. E ela fala que ela não quer a cama, que ela vai dormir na cama que ela sempre dormiu, que é a cama que eles tiveram todos os filhos dele, que eles fizeram um amor por tantas vezes e que ela pariu e, tipo, é a cama dela, que ela é a cama dela. E aí eu lembrei disso, de que ele deixa no testamento a melhor cama pra ela. Então, tipo, por esse pequeno detalhe, eu consigo perceber o quanto essa autora pesquisou realmente todos os fatos históricos para ela conseguir costurar uma linha, uma história fictícia no meio dela, sabe? E aí eu achei maravilhoso. Então assim, sei lá, eu amei esse livro, ele é 5 estrelas, é uma leitura muito boa de se fazer, mas é uma história tipo... Não sei, é que eu realmente esperava um pouco mais de, sabe? Mas eu entendo, é tipo, pra mim, tá na mesma linha de Isabel Allende, vou entender como isso, e é perfeita na sua simplicidade, sabe? Enfim, e aí, a hora que eu terminar o audiobook de Hamlet, eu volto pra falar das conexões. E aí, semana passada era pra eu ter terminado Assassinato no Expresso do Oriente, porém, não terminei. E como eu não li nada no final de semana, então estou atrasada. Mas eu acho que essa semana vai fluir porque todos os livros são curtos. E aí eu preciso dizer que eu troquei. Eu tinha colocado na minha TBR de ler Frankenstein, mas eu vou trocar. É oficial. E aí eu vou ler esta coisinha aqui, que tem um P, que é o Porque Escrevo, do George Orwell também. E ele tem 126 páginas. Por que eu decidi trocar? Porque assim, não que eu não acho que vou conseguir ler Frankenstein. Acho que não vou. Essa é a realidade. Acho que eu não vou ler isso aqui essa semana com mais tudo isso aqui que eu tenho pra ler. Porém, eu quero ver se no final da maratona, tipo assim, quinta ou sexta, que hoje é segunda, eu não sei, eu tenho na minha cabeça que eu quero pegar algum desses livros que eu embrulhei pra ver se eu consigo desembrulhar e ler na maratona, entendeu? Então, é só uma esperança. Aí hoje, agora eu vou dar uma trabalhada agora à tarde, mas à noite eu vou ler, prometo. Vou fazer pelo menos 3 horas de leitura. Então a minha meta de hoje é terminar este livro. Ai, vamos lá. Eu falei que eu ia atualizar o meu progresso da MLV depois do final de semana. Então eu estou com 1.300 pontos. Eu acho que eu vou conseguir completar isso aqui, mas a minha meta é completar isso aqui, ó. Isto aqui. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 23. E ontem eu terminei... Eu sei que a câmera vai mexer, porque eu coloquei ela pra rastrear, porque a luz estava muito ruim. Assim, está de dia, porém, tem gente pintando fora do prédio, e aí fica gente passando, e eu tô, sabe, de roupa de academia, e também tem barulho, então assim, peço perdão por essa imagem horrível. Com o celular aqui jogando luz. Mas enfim, acabei Assassinato no Expresso do Oriente. E eu não odiei, porque o primeiro da Agatha Christie que eu li, que foi o Assassinato de Roger Ackroyd, eu fiquei extremamente irritada. Porque eu fiquei com a sensação de que ela tava tentando me fazer de trouxa, sabe? Quando eu li o final, eu fiquei muito irritada, de verdade. Mas esse, eu gostei. É que eu entendo que ela é uma vibe mais novelão, sabe? Ela faz muita coisa e não sei o que. Eu não sei, é que eu sempre tenho a sensação de que alguma coisa dela vai ser muito genial. E eu sempre tenho a sensação de que ela tá... A única pessoa, você nunca vai saber quem é, mas a única pessoa que vai saber é o Poirot, ou qualquer outro detetive, porque só pra essa pessoa faz sentido as pistas, sabe? Então eu tenho a sensação de que ela nunca conta pra gente o que é, e a gente nunca vai conseguir adivinhar, então ela é basicamente tentar fazer a gente de trouxa e a gente achar legal. Mas eu gostei. Não é, assim, o melhor livro. Eu amo livro de mistério e tal, mas eu gosto de tentar entender e tentar
tipo, achar o crime, sabe? Não do tipo, você nunca vai saber porque os detalhes que fazem sentido só fazem sentido na cabeça do detetive. Enfim. Ah, por isso que ele é um detetive. Enfim, terminei. Este é o terceiro livro da maratona e também meu terceiro livro do ano. Não, quarto livro do ano. Meu quarto livro do ano. Eu tô muito feliz. Preciso falar um negócio. Eu tava com medo de não... Eu estou um pouco receosa de não conseguir cumprir tudo da maratona. Então, eu fiz uma outra troca. Eu troquei... eu não sei porquê, isso não tinha vindo na minha cabeça antes, mas... Eu tava com muita dificuldade de trocar o de autoria negra. Porque ou eu tenho Machado de Assis, ou eu tenho aquele lá que eu mostrei pra vocês. Tipo, eu tentei pesquisar todos os outros livros que sejam curtos aqui e não achei. Mas eu lembrei que eu tenho um Machado de Assis curtinho. Então vai ser esse aqui. Porque ele tem, tipo assim, literalmente 100 páginas, sabe? E eu quero muito cumprir esse desafio. Tipo, terminar a MLV no tempo da MLV. Então, assim, eu vou ler 2 desse aqui pequenininho. Não ultrapassa, vai. Nossa, ainda bem que a outra maratona é só em julho, porque assim... Hoje vamos... Aí estou em dúvida se eu começo com o Alienista, se eu começo com Tudo é Rio, mas é que eu tô fugindo de Tudo é Rio. Sei que estou. Tudo bem. Vamos começar com Tudo é Rio e levar esta facada. Carla Madeira está prestes a nos dar. De tudo que eu ouvi na internet, eu já sei que eu vou ficar abalada emocionalmente com isso. Mas é pra isso que a gente lê, não é mesmo? Pelo menos por isso que eu leio. Não, eu já amei esse começo, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Primeiro, tem essa... Ai, eu não vou lembrar como é que é. Um prólogo, prefácio, né? Tá escrito aqui, prefácio. Tem um prefácio, essa mulher falando, não, porque é Carla Madeira, ela escreve muito bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ok, já entendemos. Aí tem uma poesia, assim, que já dá meio que o tom do livro, né? Ela me perguntou o quanto eu amava. Reuni em vidro todos os humores vertidos. Sangue, sêmen, lágrimas. Amo você tantos rios. Você já fica, nossa, esse livro é foda. E aí, capítulo 1, puta. Não tem outro nome para a luz. Eu já amei aqui. Isso aqui, ó, já amei. Já é meu livro favorito. Nossa, a minha cara. Terminei Tudo é Rio. E assim, eu até vim gravar lendo no meio e tudo mais, mas simplesmente não deu tempo. Eu acho que hoje, deixa eu ver, 4 sprints. Então foram 4 horas de leitura, 4 horas e um pouquinho. E assim, não é nada do que eu esperava. Eu esperava uma coisa muito... Deixa eu colocar, peraí. Não perturbe. Sempre esqueço de colocar o celular no não perturbe. Não é absolutamente nada do que eu esperava. Eu achava que ia ser uma história, tipo, sei lá, muito... Sabe, assim... E não. Eu não sei se eu vou conseguir falar um pouco sobre esse livro agora, porque é isso, ele é muito... Não é que ele é cru, mas ela não poupa palavras, assim, tanto que eu postei um TikTok e falei assim, gente, por que ninguém me falou que Tudo é Rio é hot? Porque tem cenas. E a hora que eu comecei a ler, eu fiquei, oi. Eu não sei, eu imaginava uma coisa muito, sabe? Eu nem sei o que eu imaginava, mas eu não imaginava nada do que é, sabe? É uma história muito bonita, é uma história muito verdadeira. Ela não passa pano. Tati no filtrinho fala passa pano. Mas ela não poupa palavras, ela não poupa descrições. Ela não poupa verdades, ela não quer, tipo assim, não é uma história que você gostaria que fosse a história do jeito que ela é. Não é um personagem que você gostaria que fosse, ela não faz nada que você gostaria que fosse o que é politicamente correto, que seria aceitável. Não, é a história crua do jeito que ela é. E tem uma coisa, nossa, eu já tô sem nada, eu estou sem nada de maquiagem, estou sem nada. Minha cara é essa aqui, ainda tô suando. Enfim. Eu tava editando um vídeo meu, eu falei, eu falo muito enfim. Mas
Mas enfim, eu achei a escrita dela muito parecida com a do Stênio Gardel, de A Palavra Que Resta. Eu não sei se essa é a pegada brasileira contemporânea que tá rolando agora. Preciso ler outros livros de outros autores brasileiros contemporâneos, mas eu não sei, eu tinha muita essa referência na cabeça, assim, e eu achei muito parecida, aquela escrita meio lírica, poética, mas que ela não faz metáforas. Ela não precisa de metáforas, ela joga a palavra ali mesmo. Se ela precisar falar palavrões que o YouTube não deixa, ela fala. Tudo que ela precisar falar, ela fala, ela joga ali, mas ela joga ali de um jeito bonito, tem sempre umas rimas e tudo mais. Mas é engraçado como essa escrita, que parece muito simples, ela tem muita magia dentro dela, sabe? É isso. Eu não sei se esse livro não é absolutamente nada do que eu esperava, assim. E eu ainda tô tentando entender, não sei o que eu tô tentando. Eu fui muito sem saber o que era essa história. Eu fui muito sem, tipo assim, eu não tinha nem ideia do que era. Eu via muita gente falando, mas eu nunca peguei uma citação, eu nunca peguei um nada, sabe? Então, eu não fazia a menor ideia do que era. Eu só sei que as pessoas colocavam num patamar. E aí, claro, você vai com uma expectativa, sabe? Mas é a história desse casal, a Dalva e o Venâncio. E eles, enfim, eles são muito apaixonados, mas eles passam por uma situação que muda a vida deles e o relacionamento deles, e enfim. E aí vai falar muito de verdade sobre esse relacionamento, sabe? E eu achei, bizarro, porque eu achei que a internet ia reagir de um outro jeito com isso. Mas a galera meio que... Enfim, eu tô tentando me rodear pra não dar spoilers, não dar nada, mas... É um livro muito bonito. Eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas, porque é só por uma questão de expectativa mesmo, sabe? Eu tinha uma outra expectativa, não é nada com a autora, é só uma questão minha, tipo, eu esperava um pouco mais. Então, assim, eu não sei se eu tenho alguma coisa pra falar. Eu acho que, porque eu acabei de ler, eu ainda tô um pouco absorvendo, sabe, essa história. Vamos ver se até o final da maratona eu vou pensar em alguma coisa decente pra falar, porque eu não sei. Não sei, gente, não sei. Aí eu ainda tenho mais um sprint hoje, então eu vou ler meia hora desse. Eu acho que se eu pegar, eu acabo esse hoje ainda, mas esse aqui eu não sei. Mas o que eu queria fazer ontem eu fiquei encarando esta pilha e eu simplesmente preciso saber qual livro eu vou sortear. Aqui tem 8 livros, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou entrar no sorteador online e pedir um número de 1 a 8. Tá, então vamos lá que eu estou ficando sem espaço. Eu vou sortear um número entre 1 e 8. A gente só não sabe se a gente vai contar de cima pra baixo ou de baixo pra cima, mas vamos lá. Número 4. 4. Eu conto de cima pra baixo ou de baixo pra cima? 1, 2, 3, 4. E de cima pra baixo é 1, 2, 3, 4. Então é esse ou esse? O que eu escolho? Eu não sei. 4. E aí? Qual desses dois? Pior que os dois são meio grandinhos, né? E agora? E agora, José? Mas vamos fazer esse aqui que já tá meio abertinho. Então vou fazer de baixo pra cima. E aí eu vou rasgar o papel. Nossa, eu tô nervosa. Meu Deus. Esse livro tem 347 páginas. Então é isso, lerei O Sol é para Todos. Oh my God. Oh my God. O que farei eu? Nossa. Então tá bom, gente. Então lerei O Sol é para Todos. Só dizendo que agora cheguei no nível máximo da maratona, então estou muito feliz.
Agora acho que aqui pra frente você pode ir fazendo quantos pontos você quiser, mas o que eu quero é cumprir isto aqui ainda. Então bora. É o seguinte, essa luz tá ótima, não tá? Porque é a luz natural da janela. Só que tem um monte de pintor rodando prédio e eu não vou conseguir gravar com a janela aberta, porque eu vou ficar com vergonha. E eu preciso fazer o encerramento desse vídeo. Então eu vou fechar a janela e vou botar uma, vai ficar feio. Desculpa, mas eu sou iniciante. Tenham paciência comigo. Perdão. Era ou isso ou deixar pra gravar no final de semana, mas aí não ia dar tempo de postar, entendeu? Mas prometo que eu vou melhorar. E olha que eu não sou uma pessoa muito tímida. Mas, né, sei lá, são pessoas que eu não conheço também. Enfim, vamos lá. Vou fazer um encerramento então, porque assim, eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei. Mas a maratona já acabou. Concluí a maratona no dia que era pra concluir? Não concluí. Mas concluí depois, é isso que importa. Tenho 3 updates pra dar, então vamos um de cada vez. Eu li O Alienista, e assim, é um conto do Machado de Assis, tem 99 páginas e tudo mais. Ano passado, o último livro meu do ano passado foi Dom Casmurro, que eu achei assim, fácil de ler. Eu tava muito com medo de ler Dom Casmurro, e eu estava com medo por causa disso aqui. Porque, cara, assim, eu achei uma linguagem bem mais rebuscada do que Dom Casmurro. Eu não sei se era porque eu tava num fluxo de maratona, mas eu achei muito maçante. E eu não sei se também se porque é Dom Casmurro uma coisa que todo mundo já fala e tudo mais, eu achei nada de novo, sabe? Ah, é um médico que ele vai botar todo mundo lá, então tipo assim, o final é muito previsível. Não sei, não me desceu muito bem. Claro que eu acho que eu sou eu porque é Machado de Assis, né? Mas consegui menos um da maratona, entendeu? Foi rápido, pelo menos isso. E aí, vocês lembram que eu tinha sorteado um e que por um acaso, eu acho que tá desfocando o tempo todo, e que por um acaso tem o P. Então eu troquei o Porque Escrevo por O Sol é para Todos. E, nossa, ainda bem que eu troquei. Que leitura maravilhosa. Cara, livro narrado por criança tem sabe? Ai, é tão rápido de ler. Tipo assim, eu tava lendo durante a sprint acabava e eu... Já? Nossa, que delícia de ler esse livro. Que delícia de ler esse livro. Assim, esse livro eu tava com eu sei, eu também tenho receio de clássicos, assim. Eu fico meio hesitante em ler clássicos. E esse daqui, ele é um grande clássico da cultura norte-americana. Mas ele é uma delícia. Ele é um livro... O tema dele é muito pesado. Fala sobre racismo, fala sobre estupro. Tipo, não vai ensinar, pelo amor de Deus. Vai explicar o que é estupro para uma criança. Porque o ponto de vista da história é narrado por essa criança. Então, vai contar sobre a infância dela no sul dos Estados Unidos, que é um lugar muito racista. Sobre esse julgamento de estupro que vai ter, e que o pai dela, que é advogado, vai fazer parte da defesa de um negro. Então, ela sofre muito bullying e tudo mais, e às vezes ela não entende o mundo, e aí as pessoas têm que explicar pra ela, e você como adulto lendo aquilo, fala, ai, que ódio, que mundo horrível que a gente vive. E por mais que isso tenha sido escrito há, sei lá, alguns anos atrás, acho que foi em 1960, ainda é um livro muito atual, assim, então, mas ele é muito lindo. E assim, me incomodou um pouco. Tem uma única coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mas tem uma coisa que eu tenho a falar sobre esse livro, que é... O título dele em português estragou. Estragou tudo. Porque assim, em inglês ele é To Kill a Mockingbird. E ele é daqueles livros... Cara, vamos lá. Vocês vão entender. Sabe aquele livro que ele explica o título? Ai, como eu amo esse tipo de livro. Tudo Rio não faz isso não. Mas esse faz. E aí, quando você traduz um negócio que não faz sentido, caga tudo. Ai, eu fiquei muito irritada com isso. Porque eu tava tipo assim, tá, eu entendo em inglês e eu entendi uma referência no começo do livro,
No começo não, né? No meio do livro, e que ele puxa depois no final, bem no final do livro. E aí eu tava assim, nossa, que droga! Será que ele vai... A tradução vai fazer alguma referência e tal? Não. Enfim, fiquei muito feliz de ter sorteado esse livro, porque é realmente uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. São temas muito interessantes, além de ser uma leitura muito deliciosa, faz muito você pensar sobre muitas coisas assim. E toda vez que eu leio um livro que tem o ponto de vista de uma criança, é sempre um livro que me faz parar pra pensar. Porque geralmente quando é do ponto de vista de uma criança, a gente está tentando ressignificar algumas coisas. Não só ressignificar, mas assim, pensar o porquê que aquelas coisas são do jeito que elas são. Porque quando você tem que explicar alguma coisa pra uma criança, você fica pensando, te trava. Tipo, como que você aprendeu aquilo? Então, é muito bonito, assim, é muito bonito. E esse livro é muito bonito, fala muito sobre inocência, fala muito sobre... Ai, leiam. Se eu tiver que assim, de todos os livros que eu li nessa maratona, se eu tivesse que escolher um pra vocês lerem, vai ser esse. E ó que eu li livros muito bons nessa maratona, mas esse livro aqui, ele é sensacional. Eu ainda quero estudar um pouco e entender o porquê que ele é considerado tão clássico nos Estados Unidos. Eu imagino que, claro, pela época que ele foi lançado, pelos temas relacionados naquela época e tudo mais, mas... eu quero dar uma estudada nos aspectos literários desse livro, que, assim, é uma pena que a Harper Lee tenha lançado só esse, porque eu estou completamente fascinada pela escrita dela. E assim, uma curiosidade, vocês lembram, eu não sei se eu falei no começo desse vídeo, ou se eu cortei na edição, mas tem um livro que eu quero ler esse ano, que eu estava começando a ler antes da maratona, eu parei durante a maratona, mas vou voltar agora, que chama A Sangue Frio. Ele tá bem ali atrás, mas eu não vou pegar. Chama A Sangue Frio, do Truman Capote, que inclusive é melhor amigo da Harper Lee. Então, quando ele foi escrever A Sangue Frio, ela foi com ele visitar ele muitas vezes enquanto ele tava lá na cidade. Então, achei isso uma coincidência muito feliz, assim, e eu tô fascinada. E eu ouvi o audiobook que eu tinha colocado pra maratona foi Hamlet, porque eu li Hamlet. E assim, preciso confessar que eu tive a experiência de ler um audiobook lendo o mesmo livro, pra, né, você ir acompanhando e ler um pouco mais rápido. Eu tive algumas experiências fazendo isso e realmente foi muito interessante. Mas só ouvir o audiobook fazendo outra coisa, pra mim não funcionou. Eu me perdi muito, tipo, eu fui ouvir na academia, horrível. Você tá ouvindo lá a história, aí Hamlet falou, não sei o que, aí fulano falou, Ofélia falou, e eu assim, 13, 14, não tem como. Não tem como. Aí fui tentar, sabe assim, tentei de tudo, fazendo qualquer outra coisa. Mas assim, não rolou pra mim, eu não sei se é porque eu escolhi Shakespeare, eu não sei se eu tô ouvindo o audiobook errado, o que se faz enquanto você lê o audiobook, você faz um crochê? Não sei, porque eu não sei fazer crochê. Mas sabe, não tava conseguindo fazer nada e eu ouvi o audiobook, mas eu tava me perdendo muito na história. Mas o que eu consegui extrair de Hamlet, assim, extrair não, porque no final do audiobook, o audiobook tem tipo 4 horas, é bem rápido, mas bem no final do audiobook, ele faz, o cara que grava e tal, que eu acho que fez a tradução, ele grava ali uns 5, 10 minutos de observações dele. E aí ele explica muito sobre por que Hamlet é uma das obras mais importantes da literatura ocidental. Perdão. Ouvindo Hamlet, eu reconheci muitas frases assim icônicas, tipo, tem algo podre no reino da Dinamarca, ser ou não ser, vi muitas outras, mas eu tava muito com a coisa do Hamlet na cabeça, então eu queria muito tentar encontrar esse gancho, tentar pegar, tipo, qual foi o gancho que a autora quis, sabe? Mas aí, naquele final do tradutor e intérprete, ele fala sobre, naquela época, se acreditarem muito em fantasmas e tudo mais, e de que os mortos... Pera que eu até anotei. E ele fala de que os mortos governam os vivos. E aí, pra mim, esse foi o gancho. Pra mim é isso. É sobre a morte
do filho de Shakespeare, que sabe assim, tem essa troca do filho pelo pai, enfim. Não consegui puxar nada, me sinto uma imbecil. Mas enfim, eu fiquei muito, muito feliz com essa maratona. Eu consegui ler muito, assim, pra vocês terem uma ideia, eu li 7 livros esse mês, não esse ano, que no caso desse ano, né, porque o mês comecei um livro novo agora. Tirando o primeiro Acotar, que a gente não vai comentar sobre isso, que eu li antes da maratona, todos os outros eu li na maratona. E aí eu parei pra pensar que em 2023, que foi ano passado, eu li 23 livros. Não foi coincidência. Quer dizer, foi coincidência. Foi coincidência porque eu queria ler 24 e acabei lendo só 23. Mas em 2022 eu li uns 10, 12 livros, alguma coisa assim. Então, tipo, em janeiro, só em janeiro, eu li quase o que eu li há 2 anos atrás. Isso é bizarro pra mim. Bizarro, porque, tipo assim, não é que... Tudo bem, teve O Alienista, mas assim, teve Hamlet, teve O Sol é para Todos, teve muita coisa. Então, eu fiquei realmente orgulhosa de mim mesma durante essa maratona. E assim, eu anotei. Eu sou canceriana, mas eu sei que tem alguma casa minha que tá em virgem, porque assim, eu anotei todos os dias tudo que eu li. Porque eu fiz questão de ler em todas as sprints. Mesmo que eu não tivesse assistido a live naquele dia, eu ia no dia seguinte e eu reassistia a live porque eu queria ler todos os sprints que o GF fizesse. Então, eu deixei anotado aqui. E aí, eu fiz a somatória. Em 2 semanas, eu li por 39 horas e 10 minutos. E eu simplesmente li 1.380 páginas. Cara, vocês têm noção que 1.380 páginas... Eu fui comentar isso com um amigo meu. Ele falou assim, é o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo tem 1.301. Eu li o Conde de Monte Cristo em 1 mês. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Olha, que coisa mais linda e mais cheia de graça. Tudo com 100%. Orgulho. Isso aqui é o meu orgulho. E pontuação... Vamos lá, família Andrômeda. Chegamos a 3.800. Uhul! Só que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu vou contar Eu tô com vergonha de contar isso, mas eu vou contar. Eu tinha deletado o aplicativo do Instagram no começo do ano. Porque assim, eu trabalho com marketing. Quando eu posso, eu tenho a oportunidade de deletar, eu deleto. Porque eu não aguento mais Instagram. Eu dobrei meu consumo de TikTok, sim, mas isso não vem ao caso. E aí, hoje, que eu comecei o meu livro novo, esse aqui, eu baixei o aplicativo do Instagram só pra postar que é meu 8º livro do ano. Ai, eu sei, muito tóxica, mas... Nossa! Não tive como evitar. Ai, às vezes a gente precisa ser um pouco tóxico também. A gente é sempre saudável. Não dá. Mas enfim, é isto. Está muito calor. Mas estou muito feliz com essa maratona. Preciso falar de novo? Jeff, muito obrigada. Estou muito feliz com essa maratona. Eu nem sei o que o GF vai pensar para a maratona de inverno de julho. Mas eu já tô pensando na minha TBR. E assim, eu tô pensando em TBR menos 300 páginas. Que é pra isso aqui, ó, ficar desse tamanho. Tóxica, sim.